Boa noite, boa noite, boa noite. Galera aí do Insta Humanas na Veia, lembrando também que está sendo transmitido lá no Anchor Cursos, tá bom? Então, se liga aqui no Insta do Humanas na Veia, se liga lá no Insta também do Anchor Cursos, o Anchor Cursos chegando na Coama, da CFO, de verdade, Medicina UEMA. A gente está aqui com o nosso supervisor do Anchor Cursos, professor Teilson Salomão, evento certo na matemática da UEMA, do Enem, dos concursos aí, ele é o cara. Boa noite, mestre Elvis. Boa noite, mestre André. Boa noite, psicóloga Cristiane, tenente coronel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para poder pegar e falar hoje, aí, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, sobre aquilo que já foi durante muito tempo considerado tabu, que é a questão do suicídio. A gente está fazendo aqui o que seria algo referente ainda ao Setembro Amarelo, começando hoje o Outubro Rosa. Professor Elvis, como sempre, o nosso recorte histórico, por favor, para que esse Enciclopédia basta, se a gente tem Elvis. Vamos lá, por favor. A gente não vai muito longe, eu só fiz algumas anotações aqui. Pessoal, qual foi o primeiro cara que se suicidou? Vamos lá. Nós não sabemos, mas eu busquei esse dado. Não fala não. Mas eu não encontrei, na verdade. Mas eu consegui levantar, enquanto dado histórico, com a Enciclopédia Delta, um movimento de suicídio em Ur, na cidade de Ur, na Caldeia, os caldeus, 12.500 pessoas, há 2.500 anos de Cristo, 12 pessoas cometendo suicídio. É um dado histórico, para vocês verem que é uma prática antiga. Mas o suicídio também é entendido em várias comunidades antigas de várias formas, como ato heróico, como os vikings, um ato heróico como os esquimós, que saem da comunidade sabendo que vai morrer, para deixar mais alimento para a comunidade. Os astecas, como ritual de sacrifício, os maiores guerreiros astecas, alguns se ofereciam com ritual de tirar o coração. Os samurais, os kamikazes, o araquiri. Entre os cristãos, como nós estamos em uma sociedade que tem uma influência cristã muito grande, interessa também saber. A gente volta a Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é que vai, em 452 depois de Cristo, estabelecer através do Concílio de Arles, ele estabelece o suicídio como prática condenável, 100% condenável entre os cristãos, buscando aí no Antigo Testamento, lá nos 10 mandamentos, o 5º mandamento, não matarás, então você não pode também tirar a tua vida. Então tem uma perspectiva teológica do suicídio. E aí a gente pergunta, hoje, qual seria a perspectiva sobre o suicídio? Como esse suicídio é visto hoje dentro da nossa comunidade global, da nossa comunidade Brasil, Maranhão? Se é que a gente pode levantar esses dados. Como é que ele é visto? Aí só para poder pegar o gancho, já que tu puxou a questão da religiosidade, se a gente pegar, por exemplo, hoje a religião muçulmana, a religião islâmica, pegar a questão da jihad, a guerra santa, você tem todo aquele que morrer em nome da fé, morrer em nome do que eles chamam de Islã, só existe um Deus, é Allah, e seu profeta Maomé, ele vai herdar o reino sagrado, ele vai herdar o céu de onde emana leite e mel e herdar lá as 1000 virgens. Então isso também está dentro lá da religião do fundamentalismo islâmico, não é isso? Cristiano. Então, na verdade, assim, a gente tem que entender o suicídio multifatorial, né? Então, claro que se a gente for fazer todo um resgate histórico, vamos encontrar pessoas que cometeram suicídio por uma questão de honra, de orgulho, como um ato heróico, né? Outros por covardia, outros por fugir de problema, enfim. A gente vai encontrar todos esses tipos de casos. Mas hoje em dia, como é que nós temos visto o fenômeno do suicídio? Como uma questão multifatorial que envolve o social, o psicológico e o orgânico também, o biológico influenciando. Porque as estatísticas, elas têm mostrado que 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental associado a isso. Então, se a gente tem dados como esse da Organização Mundial de Saúde, a gente pode estar pensando que existe um sofrimento intenso por trás desse fenômeno que leva a pessoa a tirar a sua própria vida, né, que faz com que a pessoa ela não enxergue uma solução para os seus problemas, porque esse é um outro ponto do suicídio. O indivíduo que apresenta um comportamento suicida,
ele via de regra, ele acha que aquele problema ele não tem solução, ele não tem uma saída e ele não tem fim. Entende? E existe também um componente muito grande de ambivalência e de rigidez e de impulsividade. A ambivalência no sentido de que eu quero morrer, mas ao mesmo tempo eu não quero morrer. Na verdade, eu quero acabar com a dor que eu estou sentindo, porque em algum momento da minha vida, a minha existência ela descarrilhou e eu não consigo encontrar um caminho de volta. Então, o indivíduo, quando ele pensa em cometer o suicídio, na verdade, ele quer acabar com a dor que ele está sentindo, com aquele desespero que ele está sentindo, por conta ou de um transtorno mental que já está instalado, como de repente uma depressão, um transtorno bipolar, que são, os dois são transtornos do humor, que são os maiores responsáveis pelos casos de suicídio, mas eu posso ter também um alcoolismo associado, eu posso ter esquizofrenia associada, eu posso ter algum transtorno de personalidade associado a isso, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline, né? Que dentre os sintomas muito comuns desse transtorno, nós temos a impulsividade, nós temos a automutilação, nós temos o comportamento de risco, a pessoa se coloca em comportamento de risco, como por exemplo, ter relações sexuais sem preservativo. Então, assim, são comportamentos de risco. De repente, pegar o carro, não colocar o cinto de segurança e sair em velocidade, que são comportamentos de risco que a gente pode estar vendo em alguns tipos de transtorno. Então, quando a gente pensar o suicídio, dentro de uma perspectiva atual, o que a Organização Mundial de Saúde nos traz é isso, que 90% dos casos de suicídio estão atrelados a um transtorno mental. Professor, eu, como filósofo, diria, muitos dizem que é doença da existência, o existencialismo entra muito forte com isso desde Kierkegaard, que curiosamente Kierkegaard significa cemitério, né? É uma boa. Sorin, Kierkegaard, Severino, cemitério. Traduzindo agora, o que fala? Não, mas botar um cara de cemitério, é que eu também não sei, mas deixa pra lá. Desde o desespero Kierkegaardiano, por exemplo, em que isso vai tomar uma atmosfera, muitos levantaram a bola, por exemplo, o Nietzsche, o Schopenhauer, e chegando até o Sartre com o existencialismo, de que filosoficamente seria uma doença da existência dos nossos tempos, pela qualidade, na verdade, do pensamento que nós desenvolvemos. E aí entenda-se a palavra qualidade das duas maneiras, qualidades e defeitos, tá? Então seria um impacto da existência. Mas o Durkheim, Emile Durkheim, que todos aí conhecem de livros, sugere que também é uma questão social muito mais. Aí eu queria lhe fazer essa pergunta. Existe um pré-determinador potencial, um é maior do que o outro, vai de cada caso? Como é que funciona esse impulso social, ou esse impulso do pensamento, ou de uma possível patologia do pensar dentro disso? Vamos novamente bater na tecla. O suicídio ele tem que ser visto de uma forma multifacetada. Não dá para você simplesmente dizer, é isso, é só o social, né? É só o psicológico, de repente, foi uma perda que ele teve. Não, não é só a perda que ele teve. A perda que ele teve é associada com tantas outras questões na vida desse indivíduo. Quando você traz esse questionamento, a gente tem que enxergar o suicídio de uma forma multifacetada. A questão social, principalmente. Isso, a questão social. Em que ela contribui? Quando o Durkheim ele traz, né, que o suicídio ele é um fato social, claro, a gente tem que ver dessa perspectiva. Porque um dos fatores, por exemplo, de risco que a Organização Mundial de Saúde ela nos traz é que quanto menos laço social o indivíduo ele tiver, mais vulnerável ao suicídio ele estará. Quais são os grupos maiores de risco para o suicídio? Solteiros, viúvos, separados. Então, você está diante de um grupo de pessoas que, por exemplo, não tem um suporte familiar, não tem laços sociais, são pessoas que estão mais vulneráveis a isso. E aí, diga. A senhora tocou num ponto interessante, não tem o suporte familiar. E a gente
Aí eu pensei, veio aqui a minha mente, eu não sei se eu estou pensando no Durkheim, com a questão social, que eu estava também lendo um pouco sobre ele. Eu vou voltar aqui um pouquinho lá para o período colonial, o escravo. Alguns não consideram o suicídio resistência à escravidão, mas o suicídio é considerado, principalmente pelos historiadores que trabalham com história cultural, como uma forma de escravidão. Intencionar o aborto, uma forma de resistência à escravidão. Não é só fugir para o quilombo, não é só assassinar o Senhor. Daí, cometer o suicídio naquele contexto, creio eu que talvez possa ser considerado também como uma questão social. Uma questão social que foi provocada por todo esse contexto de falta de uma família, né? Por falta de uma estrutura familiar, pelo excesso do sofrimento. Então, mesmo nós estando lá, no período colonial brasileiro aqui, essa questão social, pensando no cara, ela também age diretamente em cima dessa pessoa, desse ser. A gente nunca pode desconectar esse indivíduo do social. Você querer fragmentá-lo, você nunca vai conseguir enxergar o ser humano se você começar a fragmentá-lo. Você tem que enxergar de uma forma integrada, de uma forma holística. E o social, ele faz parte do que a ele traz essa questão do fato social. Então, assim, ele traz uma concepção no livro dele, assim, se o indivíduo, quanto mais laços ele tiver... Quanto mais integração ele tiver... Quanto mais laços ele tiver numa comunidade... Menos propenso ele estará. Menos propenso ele estará a cometer o suicídio. E aí você fez o questionamento. Quais seriam os maiores predisponentes para isso? Vamos tentar fazer do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, que a psiquiatria e a psicologia tem falado sobre isso. Os maiores predisponentes são: esse indivíduo ele já houve uma tentativa de suicídio antes. Se já houve uma tentativa de suicídio antes, isso é um grande fator de risco, um grande fator de predisponente para que ele venha a cometer de novo. Existe um transtorno mental associado, então esses são os dois principais fatores predisponentes para que o indivíduo ele venha a cometer suicídio. Não significa que não existam outros, claro que existem. O indivíduo está desempregado, o indivíduo ele se aposentou agora e ele não está sabendo lidar com a aposentadoria dele, são fatos sociais. Ele não está sabendo lidar com a aposentadoria dele, ele de repente ele perdeu um relacionamento, ele está passando por um divórcio, ele descobriu que ele tem uma doença crônica degenerativa, ele descobriu que de repente ele tem um HIV e ele não está sabendo lidar quando ele descobriu com essa doença, ele de repente está com problemas financeiros. Então, assim, recentemente eu atendi um caso de um paciente que estava na mão de agiota e por estar na mão de agiota devendo bastante, as ideações suicidas e o planejamento em relação ao suicídio afloraram. E afloraram com toda a força, ao ponto de a gente realmente ter que fazer uma intervenção muito grande para que o indivíduo ele não viesse dar cabo da própria vida em decorrência dos problemas financeiros que ele estava vivenciando. Então, existem vários fatores. Não dá para a gente chegar e dizer assim, é esse ponto aqui. A gente sempre tem que enxergar esse homem de uma forma holística, senão a gente perde a noção do todo. Um detalhe interessante, Rodrigo, sobre Elvis, professor, que segundo a revista Exame, o primeiro estado em suicídio no Brasil. A gente tem também o Rio Grande do Sul, tem o Mato Grosso, Santa Catarina, eu peguei o Piauí. Não sei se vão me perdoar. E André, mas me veio a pergunta, por que Roraima? E por que Piauí? Calor? Não, ainda vem, a pergunta não é nem tanto essa. Se a gente pegar quarto motivo de causa no Brasil, né, de morte, quarto motivo, a faixa etária que a gente estava conversando, faixa etária, né? 15 a 35 a 35 anos. E sabe o que é que chama a atenção? Não é nem tanto o estado de Roraima, o estado do Piauí. Porque o sul do país, o sul principalmente, que é rico. Exatamente. Por quê? Porque o sul. Porque o sul. Porque a gente tem no sul do Brasil os maiores índices de desenvolvimento humano dentro do país é no sul do Brasil. Se você isola o sul do Brasil e considera ele como sendo o desenvolvimento humano do país, você teria o Brasil como um dos 10 melhores países do planeta para se viver. Então, por que o sul do Brasil, se a qualidade de vida é tão alta, se existem áreas onde o desemprego é zero, se existem áreas onde o analfabetismo é zero, e você vai para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e tu tem um número alto índice de suicídio. O Maranhão fica em 23º lugar. E eu queria fazer uma pergunta especial à senhora, porque nós temos o fenômeno baleia azul, a gente até comentou aqui, e eu recorrendo aí a alguns amigos, eles mandaram para mim a informação de que o Maranhão é o 15º estado que mais aborda o assunto suicídio nas redes sociais.
Doutora, as redes sociais ajudam, atrapalham? Como é que fica? Tá, excelente pergunta, né? Porque, na verdade, a gente tenta trabalhar numa perspectiva de que você dá a informação correta é você também prevenir novos casos de suicídio. A mídia, as redes sociais, elas podem ser excelentes aliadas no combate, no caso da prevenção ao suicídio, mas também ela é uma faca de dois gumes, ela pode incentivar e instigar novos casos, desde que não saibamos como, de repente, como tratar isso nas redes sociais. O que a Organização Mundial de Saúde ela fala em relação a essa questão da mídia, das redes sociais? Que a gente não deve dar lugares nobres de destaque, né, quando for tratado casos de suicídio. Não deve estar relatando quais foram os meios, né, que foram utilizados, foi enforcamento, foi arma de fogo, a quantidade de chumbinho que utilizou, não, nada disso. A gente tem que trazer uma perspectiva, né, de valorização da vida, né, trazer que, por exemplo, o suicídio, o que está por trás daquilo dali, às vezes é um adoecimento da existência, um adoecimento mental que o indivíduo está passando, sempre trazer essa perspectiva, né? Assim, a mídia, ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar muito, e aí lembra, né, muito o caso que aconteceu, né, no século XIX, com o lançamento do livro Sofrimentos do Jovem Werther, que é o livro do Goethe. E quando esse livro ele foi divulgado, propagado na Europa, porque aí conta a história de um rapaz que teve um amor platônico, esse amor ele não era correspondido, e no final do livro culmina com o suicídio dele. E isso de uma forma muito heróica, trazendo até uma visão heróica e romantizada acerca do suicídio. E isso teve uma propagação muito grande na Europa, levando muitos casos de suicídio. Por conta disso, na época, criou-se, né, aquele estigma, o tabu, a gente não pode falar sobre isso, porque trazer a questão do suicídio à tona pode estar incentivando novos casos. E aí, por isso, a gente tem que, sim, tomar cuidado como a gente fala sobre o suicídio, mas nós devemos falar sobre ele da forma correta, porque somente com informação a gente pode fazer prevenção. Se essas informações não chegam para o jovem, para o adolescente, para o adulto, como é que a gente vai estar trabalhando prevenção? Como é que a gente pode estar falando para as pessoas? Se eu quero dizer assim, olha, você pode salvar vidas, você pode ajudar pessoas que estão com ideação suicida. Como eu vou levar essas informações? Da forma correta. E eu só posso fazer isso levando informação. Eu não posso simplesmente me calar e tratar isso como um tabu. Porque assim, a gente já vem de uma época que trata doenças mentais, que trata o suicídio como um tabu. Como algo que a gente não pudesse discutir. A gente fala tanto sobre a saúde do corpo, né, sobre a nossa saúde física. Se eu perguntar para vocês aqui, nos últimos 2 anos que vocês fizeram check-up e foram verificar a saúde física de vocês, muito provavelmente vocês vão dizer que sim. Mas se eu perguntar para um de vocês, nos últimos 2 anos, um de vocês procurou um psicólogo para cuidar da saúde emocional? Talvez poucos. Talvez poucos vão dizer, poucos vão levantar a mão e vão dizer que procuraram um psicólogo. E às vezes é até, não sei, é até vergonhoso você falar, não, eu fui no psicólogo, porque alguém pode te olhar e dizer assim, então tá doido. Maluco. Na verdade, está doente. Preconceito, né? Isso é preconceito. Mas professora, tem o nosso live sobre a prevenção. Só lembrando, a professora falou aqui do Jovem Werther, pesquisa, o Goethe, romantismo, né, o grande Goethe, um dos maiores poetas da língua alemã, para mim é o maior, viu? Mas pesquisa, o Jovem Werther, pesquisa a obra do Goethe, você vai encontrar, e aí o fenômeno Werther pode ser utilizado em redação, Rodrigo. Em redação sobre o tema, é um termo muito bonito, muito erudito, que demonstra domínio de conteúdo e de literatura, que vocês sabem que é importante. Mas eu quero lhe perguntar sobre prevenção. Tá, então vamos lá. Doutora, eu lhe pergunto o seguinte, quais são, o que pode ser feito, além desse diálogo, além desse tratamento criterioso e cuidadoso com o tema, não deixando de conversar sobre ele. Eu sei que tem o DISC para valorização da vida, que é o 188. 188, viu? Você pode discar, ele é de graça em algumas capitais e outras não.
É gratuito Já está gratuito agora em todo? para o Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul estava grátis porque o Rio Grande do Sul Então, tem algumas que não estavam. para o Brasil inteiro agora. Já está gratuito para o Brasil inteiro, então não custa nada, liga qualquer coisa. Mas me conte sobre essa prevenção. Esse diz que funciona? O que a gente pode associar a isso? Vamos trabalhar assim algumas frentes, Só né? pegar o gancho que falou da questão do ligar, e aí até colocar aqui, a conversar sempre é uma das melhores saídas que tem. Teve acho que em 2014, se eu não estou enganado, teve um aplicativo chamado Secrets, alguma coisa do tipo, que quando ele foi criado, a ideia era essa. Era justamente as pessoas falarem sobre determinados assuntos e se manterem ali sem se identificar. Só que acabou não sendo utilizado da maneira correta aqui no Brasil e acabou sendo tirado. Então aí pega o gancho da pergunta do André. A questão de ligar, falar sobre, você acha que realmente causa um efeito benéfico? Sim, causa sim, porque causa um efeito catártico. Você está falando sobre suas dores, sobre suas angústias. Qual é a proposta do Centro de Valorização da Vida? É a escuta. Você liga para lá, assim, o objetivo dos voluntários não é te dar conselhos, não é te dar caminhos, é te escutar. Diante daquela dor, diante daquele problema que você está passando, enfim, diante da sua queixa. E aí, se necessário, ele faz o devido encaminhamento. E aí, quando a gente pega esse gancho do CVV, que a proposta deles é a escuta, isso qualquer um de nós podemos fazer, desde que nós estejamos atentos às pessoas que estão ao nosso redor. O grande problema é que hoje a gente não quer parar para escutar, a gente não quer parar para olhar o outro, para dar atenção para o colega que está do meu lado, de repente no cursinho, para a pessoa que está da mesma casa que eu, para a pessoa que está no mesmo local de trabalho que eu. Às vezes a gente não quer ter esse trabalho de olhar para essas pessoas, de ver se elas estão passando por algum problema, porque se nós nos colocarmos no lugar dele, a gente pode estar identificando alguns sinais de alerta. Sinais de alerta que podem ser tanto diretos como indiretos, que podem envolver frases também. Frases diretas ou indiretas do tipo: eu quero morrer, eu vou tirar minha própria vida, a vida não tem mais sentido, eu sou um peso morto para as pessoas, eu gostaria de dormir e não acordar mais. Veja, eu gostaria de dormir e não acordar mais não é uma frase direta, é uma frase indireta, que se você tiver um pouco de sensibilidade, você vai perceber que por trás daquela frase existe um sofrimento. Eu não aguento mais, eu só queria sumir, as pessoas, ninguém gosta de mim, eu acho que a melhor coisa que tem nessa vida é se eu sumir, se eu desaparecer, porque eu não vou fazer falta para ninguém. Isso são frases diretas e indiretas. Dentro do contexto da prevenção, que eles estão perguntando para a gente, como é que a família pode agir junto ao jovem, nesse contexto da prevenção? E aí mais uma pergunta, não querendo polemizar, mas a gente sabe que hoje, até no consenso, muitos dizem, os valores estão deturpados. Não sei se isso é verdade, até onde essa frase é só um bordão, mas a senhora tem algum dado, primeiro a questão da família, como a família pode ajudar o jovem? A senhora tem algum dado sobre a questão de quem pratica, como prática disso, quem faz um esporte, quem está dentro de um grupo religioso, tem menor ou maior tendência à prática do suicídio, né? A sustentação de um credo ajuda a prevenir ou não? Como é que isso pode estar dentro desse contexto do suicídio? Se eu esqueci uma das perguntas que eu vou fazer. A questão da família. Mais uma vez, vamos voltar aqui para os sinais de alerta, né? Então, assim, outros sinais de alerta que nós temos aqui. Você observar mudanças bruscas no comportamento desse indivíduo, e aí entra a família. Se esse indivíduo, ele de repente, ele era mais retraído, ele era uma pessoa mais isolada, ele começa a ficar muito expansivo, vamos ficar alerta em relação a isso. E o contrário também, sobretudo o contrário. É uma pessoa que de repente era muito expansiva, muito integradora, participava de confraternização e de repente começou a se isolar socialmente, começou a ficar muito retraído. Opa, será que não está acontecendo alguma coisa? Aí essa pessoa ela começa
morte, de repente na hora do jantar, perto do pai, perto da mãe, perto do irmão, começa a falar muito sobre a morte de uma forma muito obsessiva, começa a falar que as pessoas não vão sentir falta dela, de como é que ela gostaria que fosse o velório dela, né? Do que ela, eu vou deixar isso pra ti, meu irmão, olha, isso daqui. Vão dando dicas, né? Isso, ela começa a dar indícios de que algo não vai bem com ela. A pessoa pede socorro, né? E isso é uma forma de pedir socorro, porque a grande questão é que às vezes a gente quer que o outro peça socorro pra gente, diga assim, socorro, né? Me ajuda. Às vezes esse pedido de socorro, ele vem de uma forma indireta, vem com umas conversas repetitivas sobre a morte, dizendo o que ele vai deixar para ti, de como é que ele gostaria que fosse o velório dele, de repente o semblante dele está caído dentro de casa, esse jovem ele não conversa mais com os pais dentro de casa, ele fica o tempo todo no celular, no tablet, no computador e ele não dá mais atenção. Os pais eles têm que estar atentos a isso. O papel da família é esse, ficar atento para saber assim, o que está acontecendo com o meu filho. Esse filho começa a apresentar cortes, sinais de marcas no corpo. Será o que está acontecendo? Será que esse jovem ele não está com um comportamento de automutilação? Porque assim, por trás de um comportamento de automutilação existe uma baixa autoestima, né? Existe um sentimento de inferioridade, às vezes esse jovem está passando por tanta pressão que ele não sabe lidar com isso. E aí a automutilação ela acaba sendo um analgésico emocional para ele. E às vezes esse pai, essa mãe, estando mais próximo, perguntando, né, o que está acontecendo com ele, dando atenção, isso daí é algo que dá para a gente de repente ter um controle maior sobre a situação. Claro, tem situações que fogem ao nosso controle, mas os pais eles podem estar ajudando, estando mais próximos, mais atentos, mais presentes na vida dos filhos. Mas o que a gente vê hoje em dia é que muitas das vezes a gente não quer parar para dar atenção para as pessoas. Às vezes a gente não quer parar para dar atenção para os nossos filhos, para quem está dentro de casa. Quanto mais para alguém que trabalha com a gente não quer perder esse tempo, porque assim, a gente vive numa sociedade hoje de tanta pressa, de tudo para ontem, né? E assim, a gente acaba vivendo uma vida tão acelerada, tão estressada que eu já estou tão estressada que eu não vou nem perder meu tempo dando atenção para outra pessoa, porque isso vai me desgastar mais ainda. E aí você dar atenção para o outro significa que você pode correr o risco de ficar também desconfortável, porque a dor do outro pode te trazer um certo tipo de desconforto. Eu queria que a senhora respondeu a segunda pergunta com a sua última colocação, porque até onde eu entendi no final da sua fala, a questão é da atenção. Então, se eu estou com uma dor intensa, gigantesca, eu posso ter essa atenção em um grupo de esporte, talvez. Sim. Eu posso ter essa atenção em um grupo de leitura, ou até mesmo dentro da profissão de um credo, uma religiosidade. São fatores de proteção. Isso. Tá? Porque assim, a gente falou de alguns fatores de risco. Mas da mesma forma que tem fatores de risco, tem fatores de proteção. Né? E fatores de proteção, a gente tem o indivíduo que tem uma autoestima, né? é equilibrada, o indivíduo que tem um bom suporte familiar, o indivíduo que ele participa de atividades, né? Participa de práticas esportivas, né? E se sente útil naquela comunidade, naquele grupo, né? Que ele faz parte enquanto jovem. A religiosidade, né? Essa espiritualidade vivenciada de uma forma saudável é um excelente, né, antídoto para o indivíduo ele estar se protegendo de um comportamento, né, suicida. E aí eu deixo muito claro, a espiritualidade vivenciada de uma forma saudável, porque hoje a gente vê que a religiosidade ela também pode trazer adoecimentos à vida do indivíduo. Já atendi pacientes de determinados segmentos religiosos que chegaram, né, a desenvolver um transtorno mental em decorrência de alguns dogmas e doutrinas da igreja que ele estava presente. Então, a religião ela pode ser um fator de proteção, mas ela também pode ser um fator de risco. J.M. Simmons, dos grandes escritores mundiais, podem ler. Ainda resta uma esperança, vai lá que vale a pena quando tu abrir a capa, quando tu passar a capa do livro, tem uma epígrafe que eu nunca esqueci. Diz assim, a verdade das coisas está em tudo aquilo
não está em tudo aquilo que aconteceu, mas em tudo aquilo que um dia poderia ter acontecido. O livro começa assim. E a história de um suicídio. É um homem procurando uma corda, pedindo emprestado para se suicidar. E durante o livro ele vai se enrolando a história. E onde eu quero chegar com isso? Simplesmente uma questão importante que eu acho que é para todo mundo. E é para a gente, eu queria compartilhar essa pergunta, senhorita. O suicídio, ele é multifacetado, ele tem várias causas. Nós vamos falar em específico do pensar, da estrutura cognitiva. A pressão que hoje nós temos dentro da escola, da vida, no trabalho, na sociedade, isso gera depressão, vários males, e isso pode levar ao suicídio, certo? Aí eu lhe pergunto, o que fazer mediante esse calhamaço de coisa da vida, desse atropelamento, dessa velocidade, portabilidade, de uma solidão acompanhada com o WhatsApp, por exemplo? Tu fala com um monte de gente, mas sem ninguém do teu lado, ou então tem muita gente do teu lado e tu não fala com ninguém, mas está falando com os outros. Doutora, como lidar com isso? Como equalizar, equilibrar de uma forma equitativa para que isso não adoeça a cognição, a estrutura do pensamento e não seja mais uma causa para o suicídio? Como os pais podem trabalhar também essa pressão? A gente vive em cursinho, vestibular, e aquela eu não vou passar, como tu falou, Rodrigo, muito bem, e eu não vou tirar nota boa, e o menino é um bom aluno, mas eu não vou conseguir. Como educar e equilibrar esse tipo de coisa? Qual é a dose? Tem dose certa? Não tem? Como mexer com essa força? Excelente o teu questionamento, porque a gente vê muito disso hoje, né, com estudantes, né, com alunos pré-vestibular, que quando sofrem uma pressão muito grande por parte dos pais, tem uma pressão que eles mesmos se colocam, né? O professor aqui, ele estava nos bastidores, né, trazendo a situação de uma aluna, faltando 2 pontos para ela passar, e ela estava dizendo, eu não vou passar, eu não vou passar. A grande questão que a gente tem que se fazer assim, esse questionamento, essa pressão é dos pais, é dos alunos, é do aluno, porque se for dos pais, é algo que precisa ser trabalhado de uma outra esfera. Quando é do próprio aluno, a gente pode estar trabalhando no sentido de estar desenvolvendo a autoestima dele, de estar desenvolvendo a autoconfiança desse aluno, de estar fazer com que ele enxergue as potencialidades dele. Isso, se a gente quiser estar tratando essa pressão que muitos jovens e adolescentes eles vivenciam nesse processo de pré-vestibular. Mas você traz também uma outra perspectiva, né, dessa correria que a gente está vivendo no nosso dia a dia, de a gente viver hoje em dia nas redes sociais e a gente acabar vivendo uma solidão acompanhada, né, e o que fazer diante dessa situação. Eu sempre gosto de estar fazendo a perspectiva assim, de que eu vejo que hoje nós vivemos uma era de cristal, né? Parece que as pessoas, os jovens e até mesmo os adultos hoje em dia, mas sobretudo adolescentes e jovens, parece que eles não sabem mais lidar com frustração, não sabem lidar com perdas. Tem uma sensação de fragilidade. Não aprende a sofrer. Não aprende a sofrer. Existe uma fragilidade muito grande. As pessoas parecem que não sabem mais lidar com perdas, elas não sabem sofrer com mesmo. Frustração, não sabem sofrer. E o sofrimento, a tristeza, essas emoções todas elas fazem parte da nossa vida e a gente tem que aprender. São educativas também. Isso, claro. A gente tem que aprender a desenvolver a resiliência. Essa é a grande questão. Devemos aprender a desenvolver a resiliência porque isso faz parte da nossa vida. A gente vai sofrer tombos, a gente vai sofrer pancadas da vida. A vida não vai ser o tempo todo boazinha com a gente, né? E quando a gente sofrer pancadas, o mundo não para que a gente se reestruture. A gente simplesmente vai ter que desenvolver recursos internos para poder se erguer diante de situações adversas que a gente para. E aí vem a segunda pergunta, a família tem esse papel também? Né? De poder estar incentivando isso, sim. Com certeza. E dizer, olha, eu estou aqui para te frustrar também. Porque a gente tem medo de frustrar. Uma frustração que acaba natural de ter.
forma natural. Mas é necessário a questão, o não. Né? A frustração, ela começa com o não, né? Que o pai nos dá desde que nós somos pequenininhos. Alguns, né? E aí, essa que é a grande, essa que é a grande questão, né? Parece assim que hoje nós temos visto, né, muitos pais que têm dificuldade de dizer não, né, para os seus filhos, e eles não sabem o grande poder que a frustração ela pode ter na vida do filho dela, sabe? Quantos de nós não fomos frustrados? Quantos de nós não... Se eu começar a contar hoje, eu não acabo. A gente volta para comprar depois. Pega pergunta dos remédios. Já colocaram aqui pra gente, perguntando, por exemplo, qual o especialista da saúde que a pessoa ela pode procurar quando ela estiver de repente se sentindo depressiva? Quem é o profissional? Qual é o profissional para dar orientação, para poder receitar de repente medicamentos sobre isso? Tá. É uma pergunta, mas que ela desencadeia. Ela desencadeia. Então, assim, se o indivíduo está sentindo que desesperado com a própria existência, sentindo muitas angústias, se sentindo para baixo, chorando com frequência, achando que a vida não tem mais sentido, enfim, demonstrando, emitindo, né, um comportamento de risco, quer seja de uma depressão, quer seja de um transtorno de ansiedade, ou quer seja mesmo de uma própria ideação suicida, ele pode buscar um profissional da área da saúde. Ele pode procurar um psicólogo, ele pode procurar também um psiquiatra. O psiquiatra é que vai atendê-lo e prescrever a medicação para ele. É um profissional formado em medicina com especialidade em psiquiatria, porque somente o médico é que pode prescrever a medicação para esse indivíduo. Psicólogo, enfermeiro, outros profissionais da área da saúde não prescrevem essa medicação, somente o médico. Mas ele pode procurar o psicólogo para ele fazer esse acompanhamento psicológico, né? De repente o indivíduo que está apresentando um comportamento depressivo, ele acha que a vida dele não tem sentido, ele acha que ele não tem valor, ele acha que ele é um peso morto para a pessoa, aí entra o pensar, que você estava falando, isso aí tudo vem do pensar. Então eu começo a achar, eu não valho nada, as pessoas não me dão valor, eu sou um peso morto para as pessoas. Tudo isso daí está vindo também, é o pensar com as emoções aí de uma forma bem... E aí ele pode estar procurando o profissional da área da psicologia justamente para estar aprendendo a resgatar a sua autoestima, a resgatar, de repente, a desenvolver a autoconfiança, para que ele possa estar trabalhando de uma forma na reestruturação cognitiva dele, acerca dele mesmo e acerca do mundo. Bom, para variar, a gente estourou. Passando o tempo. Já estourou já. Mas é sempre bom e o suicídio é um tema tão... Apresenta as canecas, Rodrigo. Já tem que fazer propaganda, vamos aqui, olha só. Aqui, ó, caneca, Humanas na Veia. Agradecemos aos nossos mentores, que deram jeito. Augusto, que foi providenciado. Mestre Augusto. Augusto é nome de imperador. Tá vendo? Otávio Augusto. Alguma coisa. É isso? Número do CVV. Do CVV, 188. 188. Você Já pode está ligar. gratuito para todo o Brasil. A doutora disse que é de grátis, 0800, então, é 188, ligue. Qualquer dor também procure Humanas na Veia, que a gente também trabalha, tenta ajudar. Vou procurar também a rede Nós somos de saúde, Humanas. A rede de saúde. Rede de saúde, ó. Isso. Eu acho que foi muito válida a conversa, agradecendo a psicóloga Cristiane que veio estar aqui com a gente, predisposta a estar com a gente. Mestre Alves, Mestre André, sempre impecáveis, tá bom? Lembrando para vocês, para a galera que segue a Humanos na Veia, que segue o Concurso, que a partir da semana que vem a gente vai estar começando aí com as nossas lives voltadas para a prova da UEMA, tá bom? A gente vai ter História do Maranhão, Geografia do Maranhão, depois análise de obras, tem já os eventos do ano definidos aí, tanto aqui no Renascença quanto lá na Coama. Não deixa de pegar e seguir. E aí estão pedindo aqui o Instagram, tá? Se a senhora puder disponibilizar os meninos e as meninas que estão aí. Psicóloga Cristiane Castro. Tá bom? Então, bom, psicóloga Cristiane Castro, tá bom? Eu acho que é dessa forma que tá. Tá lá, procura, a gente vai marcar no Humanas na Veia. Se não tá psicóloga, tá Psi Cristiane Castro. Pronto, tá bom? Muito obrigado, boa noite, ó. Boa noite, gente. Tchau, gente, até semana que vem, tá bom? Tchau. Fica sentado.
Obrigado, Elvis.